Primeiramente, boa noite a todos. Queria cumprimentar muito o professor Maurício e agradecer o envio deste maravilhoso artigo. Um artigo muito intrigante, principalmente para nós que temos dentro do Salafices uma linha de pesquisa, né, de envelhecimento que eu acho extremamente relevante, né, a gente estudar os outros dados longitudinais. Então, né, meu nome é João Pedro da Silva Júnior, mais conhecido como professor Júnior, sou instrutor de Salafices e venho, então, apresentar, né, na minha função do que me é cabido, um trabalho apresentado e intitulado Trajetória de Atividade Física, Mortalidade, Hospitalização e Incapacidade entre Idosos. Esse artigo ele tem como autor o Juan Luis Sanches, como primeiro autor e demais colaboradores. Ele foi realizado, né, e tudo com os dados da Espanha, de diversos institutos, né, instituições, e principalmente da cidade, né, do município de Toledo. E aí eu deixei aqui para vocês já o endereço de e-mail do autor aqui no slide. Ele foi publicado no Jornal de Caquexia e Sarcopenia e Músculo, né, de 2020. Bom, o artigo traz na introdução falando sobre atividade física ao longo da vida, né, e o que a gente sabe. Então, é sabido dos benefícios que ele tem. Primeiro, que essa atividade física, durante o processo de envelhecimento, ele é uma proteção para diversas doenças crônicas. As pessoas que praticam essa atividade física, elas têm menores taxas de mortalidade, né, em homens e mulheres. E os benefícios vão durante o período, né, e pode se estender ao longo até o final da vida. E principalmente em falar em envelhecimento, ele retarda o aparecimento dessas incapacidades, que são, parece que, muito incidentes e prevalentes nessa população. A prática dessa atividade física ainda tem efeitos importantes, né, como a diminuição de hospitalização e redução de gastos de saúde, e o que, somados esses benefícios a essas proteções ou esses diversos desfechos denominados adversos, a gente tem, então, um conceito do que seria um envelhecimento saudável, segundo a OMS. Então, seria um processo de desenvolvimento e manutenção dessa capacidade funcional que possibilita o bem-estar em idades principalmente mais avançadas. Então, essa atividade física é um importante contribuinte para esse envelhecimento saudável e na manutenção e no aprimoramento das capacidades mentais e principalmente físicas. Só que diversas limitações metodológicas nós encontramos com diversos trabalhos que mostram a associação dessa atividade física com todos esses benefícios para a saúde. Primeiro que esses resultados são poucos estudados em populações mais velhas, que essa avaliação geralmente sempre são pontuais, né? E não seguem por grandes períodos de análises, e principalmente verificando esses desfechos que são importantes, que há uma limitação também, né, há uma lacuna, que essa prática de atividade física não leva em conta os comportamentos delas de acordo com o processo de envelhecimento. Então, você pensar em atividade física aos 60 anos é diferente do que você pensar aos 70, aos 80, aos 90 anos. Então, que esses comportamentos, essa dinâmica desse comportamento, desse estilo de vida que é a praticar a atividade física, são um pouco estudados. E que é importante entender essas trajetórias ou esses padrões de atividade física ao longo da vida, porque ela vai influenciar nos resultados adversos, como hospitalização, ou mortalidade, ou incapacidade, principalmente em idosos. E que essas estimativas, até o presente momento que o estudo foi realizado, ele sempre foi feito em estimativas transversais. Então, essa hipótese de como que funcionaria esse padrão de atividade física durante todo o processo de envelhecimento, segundo os autores, ainda não foi testada. E aí ele vem com diversas associações
explicando todas as relações que tem de atividade física, que ela pode sofrer, ela está associada com maiores riscos cardiovasculares, e que isso pode ser ajustado por dados socioeconômicos, mas essas análises geralmente foram feitas só em cortes de pessoas mais jovens. Há uma lacuna dessa evolução desse nível de atividade física, e aí vem com esse modelo que também a Carolina acabou de utilizar no trabalho dela, que é um modelo que permite agrupar esses indivíduos que apresentam valores, né, numa linha de base, em padrões longitudinais, e que, então, é bem isso que ela conseguiu explicar, né? Então, esses padrões saem de um ponto zero, e conforme eles vão tendo direções diferentes, eles são agrupados. Então, depois que você descobre esses grupamentos, ele já sugere para vocês algumas outras análises de regressões e de ajustes que são importantes. Mas o principal dado é que nessa metodologia é importante, então, ser estudada em esse comportamento do nível de atividade física numa corte de idosos, e principalmente em idosos mais velhos. Então, o objetivo do trabalho é investigar a existência de diferentes trajetórias de atividade física no estudo de Toledo, né? E aí eles têm como hipótese, primeiro, o que eles chamam de cronicamente ativos, que são aquelas pessoas que vão manter a atividade física ao longo do tempo e que eles vão ter menor probabilidade dos resultados adversos, que neste estudo vai ser hospitalização, fragilidade e mortalidade. Quando comparado com indivíduos que ele chama de consistentemente inativos desse acompanhamento. Ou aquele que pode ter até sido moderadamente ativo, mas que reduziu a atividade física com o passar da idade. E que o aumento dessa atividade física em idades mais avançadas ela é importante porque ela promove o envelhecimento saudável. E isso tem impacto direto no início, né, na mortalidade, na incapacidade e na hospitalização. Pois bem, o desenho dos estudos então, essa é uma corte, né? Essa corte que eles chamam de TSHA é uma corte prospectiva de base populacional que examina os determinantes e as consequências das fragilidades de idosos com mais de 65 anos nessa província de Toledo, igual nessa imagem que vocês estão vendo na Espanha. E que eles vão analisar 3 ondas, né? Eles chamam de ondas. A primeira onda, né, que é os dados de base, de 2006 e 2009. A segunda onda de 2011 a 2013. E a terceira onda de 2015 a 2017. Né? Então, os dados metodológicos com termos de consentimento e também o termo de livre esclarecido também foi assinado pelos participantes. Bom, as medidas, ele foi feito por questionário, um questionário que é igualzinho esse da Carol, né? Esse PASE. Esse PASE, ele tem perguntas de duração, intensidade e frequência. Ele sempre é apresentado ou perguntado ou solicitado que esses indivíduos recordem os últimos 7 dias do período de análise, e ele é composto por 10 componentes. 5 componentes ligados ao lazer, 4 componentes ligados à atividade não médica e 1 componente ligado ao trabalho. E geralmente as questões entre nunca, raramente, às vezes ou com frequência. Para estes dados, para este trabalho, como é uma população envelhecida, e ele tem muitos idosos muito envelhecidos, para confiabilidade da aplicação deste questionário, foi utilizado uma entrevista, tá? Eles não foi auto-administrado. Bom, tendo esses dados de atividade física, a mortalidade foi extraída dos dados do Ministério de Saúde e Serviço Social,
num índice chamado Índice Nacional de Mortes da Espanha, do início do trabalho, né, até junho de 2018, e a mortalidade nesta população variou, em média, entre 5,9 anos. A hospitalização, né, então, quem estava na primeira onda, no Complexo Hospitalar de Toledo, do início do trabalho até dezembro de 2016, e esse tempo médio de hospitalização foi de 4 anos. E a incapacidade ou o agravamento dessa incapacidade foi feito pelo índice de CATS, que ele avalia a capacidade funcional nas atividades básicas e instrumentais da vida diária. E o acompanhamento até a piora foi mais ou menos de 2,9 anos, quase 3 anos. E aí isso tudo foi ajustado. Então, as covariáveis são sexo, idade, tabagismo e educação. E aí as comorbidades foram extraído ou por autorrelato ou por histórico médico, mas foi calculado o índice de Charlson, que aí ele vai apresentando os resultados de acordo com o ajuste para cada coisa. Estado pelo IMC e o estado cognitivo pelo número de medicamentos, então, que ele chama de polifarmácia, e pelo mini exame de estado mental, que avalia o status cognitivo da população. A análise estatística que foi utilizada neste estudo foi média, desvio padrão, frequência e porcentagem, né, que são fornecidos tanto para variáveis contínuas ou para as categóricas. Já as variáveis de comparação, de acordo com a trajetória, ora foi feito pelo teste T de estudante independente, ou por uma análise de variância. E as comparações feitas pelos dados que são categóricos, né, em percentagem, foi feito pelo Q quadrado. Então, seguiu ainda diversas modelagens para essas trajetórias, né? Então, depois feito inicialmente a análise deste GPTM, que ele identifica a trajetória da atividade física dentro desta população. Após feito isso, foi vendo, então, como se comportou a atividade física ao longo do período de tempo analisado, quais as trajetórias que foram possíveis de serem identificadas dentro dessa população. Ele coloca que cada grupo, aproximadamente, depois de separado, teve o mesmo comportamento e que essa análise ainda captura as diferenças entre a forma ou a direção que cada trajetória vai se demonstrar. Pelo que eu entendi, esse GPTM já te dá as análises progressivas de regressão. Então, neste trabalho foi feito análise de Cox para investigar essas associações dessas diferentes trajetórias com a mortalidade e a hospitalização. E aí foi solicitado, então, depois dessa análise, uma análise de regressão logística, a fim de ver o início ou agravamento dessa incapacidade de acordo com o comportamento da atividade física. O modelo 1, ele chama que são as associações mais as comorbidades. O modelo 2, as comorbidades mais o índice de CATS, né, que foi feito para incapacidade, mais o nível socioeconômico, ajustado pela polifarmácia, e mais o mini exame de estado mental. E o modelo 3, tudo isso mais o tabagismo. Esses são todo o caminho de associações demonstrado nos métodos. Então, vamos lá. Então, na tabela 1, eu tive que colocar em cima, porque foi a única maneira didática que eu consegui para explicar, né? Então, tem um grupo que eu até selecionei para vocês, que é o grupo que teve elevada permanência de atividade física, ou que vocês podem chamar de muito consistente. Né? Eu, até o momento, não tinha falado em consistência, né? Mas para explicar, eu achei que uma elevada permanência de atividade física, ou seja, aqueles que mantiveram a atividade física sempre constante de maneira elevada.
O outro grupo, que foi encontrado, a outra linha, é uma chamada de moderada permanência, mas que encontrou uma discreta diminuição da atividade física. E aí o terceiro grupo, que ele chama de LPAI, que é de baixa permanência de atividade física, mas que incrementou um pouco essa atividade física ao longo do tempo. O terceiro grupo ainda foi verificado uma moderada permanência de atividade física, e isso se manteve constante. E depois o outro grupo, que é o de baixa permanência e que ainda diminuiu a atividade física ao longo do tempo. Então, eu chamei porque tudo foi diferente, né? Tudo foi estatístico, mas então esse grupo que foi de elevada permanência de atividade física apresentou uma média de 72 anos. A maioria dele também é feita, a maioria não, né? Porque ainda fica 50,7. Então tem uma divisão até que diferente de outros estudos, bem próxima, mas ainda mais mulheres. O IMC, esse grupo que teve maior elevada permanência de atividade física, é o que teve um menor IMC, quando comparado com os demais grupos. É um grupo que fumava mais, mas foi o grupo que apresentou a menor incapacidade, seguido de uma melhor pontuação do mini-exame de estado mental, ou seja, houve uma preservação desse estado cognitivo. Ele ainda é um grupo que apresentou menor comorbidades comparado com os outros. É um grupo que também apresentou bons resultados para depressão. E nessa escala, que é o que chama desse PASE, que é o questionário de atividade física doméstica, de lazer, um índice de trabalho e atividades diárias, foi o grupo que apresentou uma melhor pontuação. E aí, na última linha, que eu chamo a atenção, foi o grupo que menos teve comprometimento percentual de atividades básicas e instrumentais da vida diária, esse menos 3,26. O outro foi de redução de 5,6, 5,9 e assim sucessivamente. Bom, as trajetórias são essas, né? Então, se vocês estão olhando das atividades básicas da vida diária, e de acordo com a idade, é isso que aconteceu. O grupo que permaneceu com maior permanência de atividade física, que foram 33,7% da amostra total, 566 indivíduos, é o grupo que menos decresceu a atividade física de acordo com a idade. E aí esse PACE Score, lembra que lá no método eu expliquei que são os componentes de atividade física, doméstica, de lazer e uma categoria de trabalho. É o que apresentou menor decréscimo. Seguido, então, dessa permanência de atividade física, mais diminuição, seguido do verde. O azul é o grupo que é o moderado, ele é constante, né? Ele não apresentou elevada, é constante em atividade física e não decresceu. O rosa é aquele que permaneceu a atividade física e além ainda diminuiu. E esse que saiu de baixa, né? De baixa permanência de atividade física, mas incrementou. Então, essas são as trajetórias da atividade física e envelhecimento nessa corte de Toledo. É assim que ela se comportou. Bom, então vamos estudar e ver o impacto disso na mortalidade, que é o objetivo do trabalho. E aí eu vou passar o mouse para ficar o mais didático possível. O grupo que foi, que manteve a trajetória constante, o melhor grupo, né, que não houve alteração, ele vai ser o referência. E aí a gente pode verificar que o grupo que teve baixa atividade física, baixa constante de atividade física, é o grupo que apresentou 1,68 de risco, né, de mortalidade, isso de maneira significativa, para esse grupo que a gente chama de baixa trajetória. Quando a gente vai estudar a hospitalização, o que aconteceu com esse comportamento com a hospitalização, então o grupo que tinha baixa
constância ou permanência de atividade física no período analisado e que diminuiu. E aquele que tinha baixa, mas aumentou, não foi de maneira significante para não ter comprometimento com a hospitalização, né? Então, percebe-se que quem não estava em baixa constância e ainda diminuiu, e que começou com baixa constância de atividade física, e houve esse aumento, né? Mesmo que esse incremento de atividade física, foram os grupos que tiveram mais risco de hospitalização. Esse risco de cerca de 1,4. E os dois significantes, porque sai de 1,01. Por sua vez, quando a gente fala em incidência de capacidade, né, isso é muito evidente nos dados relacionados à incapacidade, né, incidência de incapacidade. O grupo que permaneceu durante o processo de envelhecimento fazendo pouca atividade física é um grupo que apresenta mais de 3,16% de risco a mais de apresentar uma maior incidência de incapacidade. E isso também se cede para a incidência e para a piora dessa incapacidade nos grupos que têm baixos permanências, né, de atividade física ao longo do processo de envelhecimento. E aí a gente tem os dados de todos esses grupos quando analisado por ajustes, né? Então, eu vou fazer um resumo, eu não gosto de ler, mas aí depois eu venho para a explicação, que a análise de regressão mostra o maior risco de evoluir para a incapacidade, né, de ter uma maior incidência em todas as trajetórias. Só que quando vai tendo esses ajustes nessas associações, essas associações vão enfraquecendo nos modelos. Quando eu ajusto por nível socioeconômico, por mini exame de estado mental. Mas, em resumo, o que ele fala de risco, e aí agora pela análise de regressão, então odds e não mais hazard, é que quem passa maior tempo, né, quem passa com menor permanência de atividade física apresenta 3,14 maior de risco para todas as variáveis em média analisada. Então, eu vou pegar aqui para vocês, então, o grupo que manteve a referência, né, que é o grupo que se manteve constantemente em alta permanência de atividade física, foi a referência. Quando eu analiso isso por todos os grupos, essas associações começam a ser verificadas, né? Só que aí eu queria chamar a atenção para vocês naqueles que alcançaram menos atividade física durante o processo de envelhecimento. E aí, os riscos são aumentados de maneiras assim, a gente sempre vê uma associação de 1 ponto alguma coisa, né? Aqui, igual aqui. Vou pegar um exemplo, 2,26, 1,56, mas eu queria chamar a atenção para vocês no que acontece com as pessoas que passam pelo processo de envelhecimento, acumulando pouca atividade física, é um aumento de risco de começa com 1,60, só tem pouquíssimo zoom, né? Mas aumenta 5,16. E aí o intervalo de confiança, eu queria que vocês olhassem, parte de 3,92 a 6,77. Então você tem um risco maior em 2,53, 2,21, alguns 4,93. Ou seja, passar isso para a mortalidade, ok? Isso para a mortalidade. E aí isso se permanece, passar pelo envelhecimento, os maiores riscos pela hospitalização, por incidência, né, o início de incapacidade e a incapacidade em todos os idosos. Ou seja, isso deixa claro e evidente em dados longitudinais que você permanecer em baixos riscos, em baixos padrões de atividade física, estar associado com maior risco de mortality, hospitalização, incapacidade, início de incapacidade e
perda da independência. São os graus, né, o prejuízo dessa incapacidade. E aí ele começa a discutir, né? E aí ele começa, a primeira relação que ele faz é chamar atenção para os dados deles, né? Então ele começa a falar que a alta consistência dessa trajetória as pessoas que passam maior consistência de atividade física são aquelas que têm menos chances de todos os resultados adversos. Então, mortalidade, hospitalização e incapacidade, quando comparado com aqueles com baixos padrões de atividade física durante o processo de envelhecimento. Bom, isso tem um impacto direto em descobertas, né, que corroboram a necessidade de se promover estratégias eficazes de intervenção com o objetivo, durante o processo de envelhecimento, manter ou aumentar a atividade física em idosos, porque isso é um fator-chave para esse envelhecimento dito saudável. Neste grupo, 5 trajetórias longitudinais foram encontradas e apenas uma mostrou a redução de atividade física durante as análises prospectivas. Bom, o que é sabido na literatura, né? Que aí eu deixei sempre o que a gente sabia até o momento, estudando os dados de envelhecimento. Que com o avançar da idade, naturalmente se diminui o nível de atividade física. E isso já está descrito em todos esses artigos aqui citados no trabalho. Só que esses dados trazidos, esses achados desse estudo, ele amplia essas conclusões, principalmente que descrevem esses padrões que era dito até o momento como heterogêneo, essa é a verdade. Que quanto aumenta o nível de atividade física, diminui, né? Então, artigos desde 88 já traziam isso para nós quanto verdade. E já sabia-se, sim, de uma possível relação entre atividade física e mortalidade. Mas lembrando que isso eram dados, até o presente momento, dados transversais, lembrando que esse nível de atividade física, principalmente que a gente fala em longevidade, tinha discrepância entre homens e mulheres, e aí ele apresenta os resultados. Então, esse padrão de atividade física, ele é muito influenciado pela questão do sexo, até porque é uma evidência que o envelhecimento no mundo ele é muito mais feminino do que masculino. Então, isso diferia entre os sexos. Só que, mais recentemente, é uma mistura, né, de abordagens e tipo desses modelos. E que cada vez mais se tem tipos de modelagem para tentar entender essa relação de atividade física e mortalidade estão sendo apuradas ou aperfeiçoadas. Ele ainda fala que, né, até os dados dele, mas geralmente a coleta de dado de nível de atividade física no mundo ainda é feito de maneira autorreferida e não por medidas objetivas, e que isso é diferente. E do mesmo jeito que era sabido na literatura, as questões de atividade física e fragilidade, né? Então, a atividade física sempre pareceu atenuar o risco, principalmente de mortalidade e outros preditores clássicos de fragilidade em idosos. Sabe-se da relação de atividade física e fragilidade está sendo influenciada pelo comprometimento cognitivo, que a atividade física e fragilidade ainda está associada com questão de deficiência mental, saúde social e física, mas que lembrar que essas condições, que a atividade física, ela pode ser uma contramedida, principalmente em progressões de doenças crônicas. E isso, então, resultaria numa redução de gastos em sistemas de saúde. Por quê? Porque se essa pessoa utiliza menos recursos, né, em saúde, como a menor probabilidade de hospitalização, menos internações ou menos dias internados, isso tem um impacto direto na saúde de diversas populações. Ainda na discussão do trabalho tem uma associação, né, que também já era sabido dessa associação da atividade física com a capacidade funcional ou a independência física, né? Então, a atividade física, a pessoa tem realmente preservar a atividade física, principalmente durante o processo inteiro de envelhecimento. Fazer atividade física está muito ligada
a manutenção ou bom desempenho das atividades básicas e instrumentais da vida diária, ou ambos. Isso também já descrito nesses artigos. E que da atividade física, nos idosos, parece que há trabalhos que mostram que da atividade física, muito mais que a frequência, é o volume e a intensidade que ditam esses fatores de proteção. Bom, ele já fala, aí ele volta trazendo os dados dele, né? Fala um pouquinho do grupo de baixa permanência, que foi aquele que aumentou mais, que teve associação com maior risco de hospitalização, mas que gozado. O grupo que permaneceu numa menor constância de atividade física e que incrementou a atividade física no final, é aquele grupo que realmente teve o maior risco aumentado de hospitalização, mas não de incapacidade. Ele cita uma meta-análise de 4 estudos dessa associação da atividade física e dessa progressão da incapacidade das atividades da vida diária, que são as questões, né, de funcionalidade, ele também traz as referências, e que nesses achados são que níveis de atividade física realmente caem drasticamente nos últimos anos de vida. Isso devido à diminuição do volume e dessa intensidade. Ele cita ainda um pouquinho da questão da manutenção longitudinal desse nível de atividade física, né, de você permanecer durante longos períodos com esse hábito da prática regular de atividade física, e que isso deve ser principalmente dados de campanhas de saúde que envolvam os idosos, que isso passe pelos parentes ou cuidadores, para que a gente possa incentivá-los a ser ativo o quanto mais possível, principalmente em atividade física estruturada, os exercícios, e nas atividades do cotidiano, e vem com algumas referências. E eles citam que políticas devem aumentar essa conscientização social e promover atividade física mais acessíveis e mais populares e cotidianas, principalmente como a caminhada. Ele cita o comportamento sedentário, e o comportamento sedentário parece ter uma associação com a capacidade funcional, e essa associação no grupo de envelhecimento é independente ainda da atividade física. Ele cita que o comportamento sedentário é uma chave para a saúde, independente dos padrões de atividade física, e o comportamento sedentário está associado à mortalidade nesta população. Esse comportamento sedentário me levaria a uma maior incapacidade e num aumento de despesa com saúde. Ele cita ainda no trabalho algumas limitações, né, que algumas covariáveis não foram estudadas. Ele cita que o comportamento sedentário não foi um fator de exposição neste estudo. Ele cita da questão metodológica de analisar a atividade física por questionário e não por medida objetiva, e que isso dificulta o recall de erros e pode sim levar a um viés. E na hospitalização ele cita no estudo que a hospitalização foi feita, os registros de hospitalização foi feito só nesse hospital de Toledo, e que talvez essas pessoas, depois do dado da linha de base, elas poderiam ter viajado ou mudado de cidade, e isso poderia ter sido não subnotificado. Mas tem alguns pontos fortes, né? Ele coloca o grande tamanho amostral, ao ponto disso ser extrapolado para a população de homens e mulheres dessa cidade de Toledo. Ele coloca que o jeito que foi coletado, principalmente esses resultados adversos, como mortalidade, fragilidade e hospitalização, que confunde essas associações, foram bem coletadas. A amostra é representativa, né? E o legal da amostra é que ela foi feita tanto em idosos residentes da comunidade como em idosos institucionalizados, de ambos os sexos. Eles ainda citam a ferramenta estatística, né? Que é esse GBPM, que é uma ferramenta poderosa para agrupar assuntos e progressões. Ele cita que foi possível, principalmente, esse tipo de análise estatística para estudar dados longitudinais. E ele cita que, embora seja uma análise estatística extremamente recente,
ela seria importante demais grupos de estudos, né, ou grupos ou sujeitos que estudam envelhecimento, até criar outros pontos de cortes, com outras cortes, para estabelecer outros tercios ou verificar como que comporta isso em outras populações. E a conclusão é que idosos com altos níveis consistentes de atividade física fornece proteção para a mortalidade, fragilidade e incapacidade, quando comparado com baixas consistências de atividade física e diminuição dessa atividade física. É importante, então, ressaltar que os aumentos do nível de atividade física na vida adulta pode acarretar um menor risco de fragilidade em comparação com a redução prospectiva da atividade física. E aí eu venho com dois exemplos, né, pessoais. Esses que você está vendo segurando a camiseta do Agita é um senhor de 102 anos, que durante um treinamento, que é o pai da Cidinha, falecido há 2 anos, nos serviu café, um senhor de 102 anos de idade, serviu café para a equipe inteira do programa Agita São Paulo, mas servir de levantar, ele fazer o café, ele cortar o pão. E o exemplo meu também, que é o meu avô, que essa é uma foto dele com 87 anos, né, como a vida inteira foi ativo, fez tudo, fazendo na última viagem dele, acho que é menos de um ano antes de morrer, fazendo um mergulho. Então, parece que a atividade física realmente se manter ativo durante o processo de envelhecimento traz alguns benefícios. Obrigado. Obrigado, Júnior. Muito boa apresentação. Lembrando que eu trouxe à baila esse artigo aqui para o Júnior apresentar, justamente por conta disso, né? Por conta da trajetória do nível de atividade física e sua consequência na mortalidade, hospitalização e incapacidade. Muito bem apresentado e os slides também, ó, show de bola, parabéns. Eu vou... Opa, apareceu um troço na minha frente aqui. Kelly, você quer fazer alguma pergunta? Tá por aí? Não, eu quero dar meus parabéns mesmo. Obrigado, valeu, muito obrigado. Valeu, Kelly, obrigado. Anderson Bastos, por gentileza. Parabéns, Júnior. Muito boa apresentação, como sempre, né? Explicou bem, a gente consegue entender bem quando você explica. Não, eu não tenho nenhuma dúvida, não. Achei bem interessante mesmo. Agora eu comecei a estudar agora a capacidade funcional, né, do idoso, e eu achei bem interessante esse artigo. Parabéns, Júnior. Obrigado, Anderson. Só lembrando, assim, ficou muito mais fácil entender o artigo hoje, porque, além da boa explicação, a gente teve visualmente uma melhora excepcional aí dos slides, isso facilita demais. Parabéns, Júnior. Rose Castilho. Oi, Não, foi muito boa a explicação, foi bem didático, acho que muitas coisas que eu não consegui enxergar, eu já estou enxergando, assim, entre aspas, né? Entre aspas, enxergando. Aquela tabela de odds hoje foi show, tanto da Carolina como do Júnior entender. A gente fica até, né, Emocionado. Porque a gente consegue enxergar algumas coisas que não enxergava antes. Agora, tanto do Júnior da Carolina, esse slide claro para mim é terrível. Eu não enxergo nada. Nada. O da Carolina, algumas vezes, se colocar a lupa, ainda não enxergava. Para mim, muito claro, muito claro é muito complicado. Mas meus parabéns. Eu prefiro o slide escuro, que é super fácil, mas foi bom, foi muito bom, foi muito didático, foi bom. A próxima apresentação, eu juro que eu te aprecio com um slide com fundo cor-de-rosa, como sempre. Mas tem que ser um pink escuro, porque esse claro... Wesley Dornelas. Parabéns, Júnior. Legal ver sua apresentação, a calma com que você tem para apresentar, mostra o domínio que você tem com o tema, né? Isso daí facilita a nossa compreensão. Mas, o Júnior,
eu te fazer a pergunta. Quando você comentou da mortalidade que era classificado dentro das cortes, você falou que era dentro da população ou dentro da corte? Que você falou que eles era utilizado como se fosse estilo os dados seria o IBGE, se fosse comparado o nosso aqui para identificar a mortalidade, isso daí era na população ou só dentro da corte? Lembra que esse estudo, Wesley, tem caráter de ser representativo, né? Então, é um estudo da mortalidade da cidade de Toledo, e ele até aponta isso na limitação do estudo, né? Que a mortalidade parece que foi feita nesse único hospital que tem na cidade, e que é até um fator, talvez, que uma limitação do estudo é quando esses idosos ou se mudavam ou não estavam mais nessa cidade. Mas, pelo que eu entendi, na análise, ele sempre foi feito nesse Toledo Hospital Complex, né? Que acho que deve ser um complexo hospitalar que tem na cidade. Então, lembra assim, deixa eu ver se eu consigo te explicar. Não há diferença, né? Que se esses idosos morreram na cidade de Toledo e a corte, né? Essas linhas de base, né? Esse nível de atividade física foi coletado no município de Toledo, aí pouco de pele. Respondi sua pergunta? Obrigado pela pergunta. Sim. Não, perfeito. E outra coisa, Júnior, dentro dos gráficos que você apresentou, ficou muito claro, né? O grupo que teve uma permanência maior fazendo atividade física e o grupo que com menos praticavam menos, né? Então, assim, vamos eliminar essas duas extremidades. Tirando essas duas extremidades do que seria bom e do que seria ruim, o que ficou assim de melhor conclusão, de melhor resultado para se usar? Então, obrigado pela pergunta, Wesley. Então, é assim, se a gente olhar esse gráfico, você ainda está compartilhado, né? Então, não está grande. Então, se você inclui essa linha azul, então lembra que aqui embaixo estão as idades, né? De 65 até 90 anos. E saber que, primeiro que, ok, né? O que eu percebi, Wesley, assim, que eu não esperava, é que essa linha azul tivesse tão grande comparado com essa linha verde, azul e vermelha. Sabe por quê? Então, assim, se eu estou falando desse score pace, tá vendo aqui no gráfico? Perfeito. Então, assim, esse score pace está querendo dizer que essas pessoas que permaneceram com elevada permanência de atividade física são aquelas que continuam ainda fazendo atividade doméstica, né, básicas e instrumentais, são aquelas que ainda têm atividades físicas, recreacionais e até de trabalho aos 90 anos. E olha a diferença desse 90 no final mesmo, do lado, você está de frente do lado direito dos 90 anos, olha a diferença desse score, dessa linha azul para a vermelha. Porque tudo bem, né? Na verde ela se encontra com a azul, se encontra com a vermelha, né? Que tinha baixa. Mas o que me chamou a atenção, e que também foi colocado no artigo, tá vendo a linha vermelha? É aqueles seres humanos que passaram dos 65 aos 70, aos 80, aos 80, 85, 90, incrementando a atividade física. Ou seja, mesmo após aos 65 anos de idade, você mudar o padrão de atividade física, os seus benefícios são iguais àqueles que passaram muito tempo, né? Começaram com um padrão muito alto de atividade física e depois foi decrescendo. Então, fazer atividade física em qualquer idade, os benefícios são claros para atividades, para o score de atividade física e funcional nessa corte. Poxa, legal, bacana. E aí, Júnior, só para finalizar,
Na discussão, quando você fala de atividade física e mortalidade, essa mortalidade, até pelas referências que tinham, é mais relacionado à mortalidade por doenças cardiovasculares ou geral? Que eu não sei se foi Os dois. eu que acabei percebendo. Não, é os dois. Eles Os dois. sempre, assim, as análises transversais que se tem das associações de atividade física com mortalidade, geralmente são mortalidade por todas as causas e cardiovasculares. Mas é o que ele chama de atenção, né? Sempre, e até um N importante, grande na terceira idade, mas sempre dados transversais. Perfeito. Parabéns, Júnior. Parabéns. Valeu, Maurício. Obrigado. Obrigado, Wesley. Valeu. Carol? Tô aqui. Só eu te mostrar uma coisa. Olha esse slide 29. Não, então, não precisa. Eu já ia falar. Menino, você copiou. Só pode. Você fez o seu slide depois que eu apresentei. Só pode. Verdade. Ainda bem que eu deixei a câmera ligada. Mas, não, eu gostei bastante. Acho que é um artigo que traz uma informação bem bacana. Eu acho que eu me perdi um pouquinho no momento da mortalidade. Eles fizeram... Como que eles coletaram essas informações, Neco? Pensando... No hospital mesmo. No hospital, registro de morte mesmo. Tanto a hospitalização quanto a mortalidade é por óbito mesmo, dentro do hospital. Mas foi dentro do hospital mesmo. Isso. Mas pelo que eu entendi, Carol, dando uma olhada lá, geográfica, essa idade também não é tudo isso não, viu? É isso aqui. Ela é pequena, né? É pequenininha. Então, olha a igrejinha lá, deve ser a única católica. Tá parecendo a Igreja da Penha. Não é grande, não. Mas não, parabéns, Júnior. Assim, a apresentação foi muito boa, gostei. Eu só ficaria um pouquinho no pé em duas questões. A primeira, muita letra ainda, Ju. Acho que no momento que você saiu do slide azul para vir para um slide um pouco mais claro, um slide branco, você me colocou muito texto, mas a vantagem é que você não leu tudo ele, né? Mas essa seria uma das coisas, porque se eu pegar no pé de todos os estagiários e não pegar no pé de você, você sabe que eu vou ter que ouvir, então eu tenho que pegar no teu pé por isso. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa, o slide da tabela, Ju, ela ficou muito embaçada. Eu não sei se foi também o que aconteceu com o meu slide, mas ele ficou muito, muito embaçado. Assim, quando eu fui ver, foi bem aqui, complicado. Né? Esse mesmo. Ele veio assim, não consegui nem a 5%, reduzir de tudo, mas não deu mesmo. Tá. E aí essa que ficou meio que em questão. E a outra coisa, putz, eu ia pegar no teu pé outra coisa, eu já esqueci. Eu acho que era isso. E é nesse pace, então, eu não sei, já que os dois artigos trouxeram essas duas ferramentas, né? Vocês conseguem perceber que esse pace, ele aqui traz umas informações e no artigo que eu apresentei traz outras, né? Ele é um questionário um pouco mais extenso, né? E as pessoas podem pegar uma ou duas questões, que nem no artigo que eu apresentei, eles só pegaram duas questões, a questão da atividade física extenuante e o tempo sentado. Aí, esse pace, ele tem 10 questões, e aí o Júnior nos trouxe uma boa parte dessas outras questões desse questionário. Vai lá no final, Ju. Para mim, por favor. No artigo. Vai, sobe mais um.
Aqui no momento, aqui, Oi, Roberta. no momento que Eu você queria vai fazer me uma pequena colocando correção na que você essas... recebeu. Ixi, calma aí, A gente. a última pessoa a apresentar vai ser a Juliana. Penúltima vai ser a Mari. Essas referências são as referências de Pensando numa todos os que ordem da vêm esquerda falando para a nesse direita. tema? Então, para fazer uma discussão um pouquinho diferente, eu falei, ai, meu Deus, porque assim, gozado, né? É o primeiro, a discussão, eu estava até discutindo hoje no período da manhã com o José Matheus. Falei assim, bom, eu percebo nos artigos, principalmente os internacionais, é que é na discussão que ele mostra o que veio, né? E ele é muito ele fez uma discussão que eu gosto muito, que é mesclar o que é muito atual do que é clássico. Ele, quando chama a atenção, desculpa, vou só mudar e depois eu volto aqui para você. Quando ele fala de atividade física e mortalidade, é isso? Não, quando ele começa a falar da atividade física e idade, é lógico que todo mundo sabe, né? Talvez todo mundo da área de envelhecimento sabe que com o aumento da idade diminui a atividade física. Mas essa mescla que ele faz dos artigos super recentes, e aí ele vem ampliando as conclusões com estudos clássicos, com idades mais avançadas, e mete um artigo de 80 aí, é que vocês estão, como eu estou vendo, você está na frente de 88, ai meu Deus, um dia eu vou aprender a escrever assim. Né? Porque eu curto essa coisa de trazer uma coisa que, olha, mostra isso com idosos de idades avançadas desde 88, e aí ele vem com dados de 2019 na discussão. É uma coisa que eu ainda vou aprender a fazer. Mas é isso, Carol, para cada coisa escrita é uma referência, ou várias. Nossa, uma diferença gigante em relação ao artigo que eu apresentei. Realmente, o artigo que eu apresentei, se na discussão tinha 4 referências, era muito. E é mesmo. Ele me trouxe muito dos dados deles, mas é pelo fato que é um dos artigos pioneiros em relação a essa temporização, né? Mas muito bom, Ju. Obrigada mesmo pelas informações. Eu acho que foi Samataque está aqui também, viu? Em várias citações. Samataque? Várias. Legal. Tá bom. É só isso, Maurício. Obrigado, professor Luiz Carlos. Bom, Júnior, nem parece que foi uma apresentação sua. Que mudança radical. Não tem um rosa, não tem um pink, não tem um bordô, coisa. Vai chegar, hein, Felipe? Mas... Uma hora vai chegar aí, hein? Legal, as pessoas vão mudando, vão se adaptando aos novos tempos, né? Como eu falei, eu também gosto desse estilo clean. Eu aprovo. É um outro estilo, mas... Né? Mas para mim, vindo de você, é novidade. E uma novidade positiva. Não estou falando negativa, não, mas legal. Tá? Bacana mesmo. É um artigo complexo. Semana passada falaram que eu fui muito detalhista, que eu demorei muito e tal. Só de slide de discussão aí você deve ter uns 10, né? 10 e realmente ele discute. E aí me chama a primeira atenção. A Carolina falou que o dela tinha mais ou menos uns 4 referências. Quantas referências tinha? Eu sempre tenho a curiosidade de contar. O meu, por exemplo, tinha 47 referências, eu lembro. Eu contei porque eu fui fazer essa brincadeira de colocar em cada tópico os artigos na íntegra, né? São 80 referências. Legal. A gente está com um problema aqui no Brasil, que a maioria das revistas aqui está limitando o número de referências, né? Tem umas que limitam a 20 referências, cara. Não dá para você citar nada. Mas eu também, eu prefiro um artigo que esteja bem recheado, assim a gente confia mais, essa questão de mesclar, eu concordo com você. Eu não sei se você está vendo as referências do José Matheus, ele me pediu uma referência hoje, eu mandei uma para ele de 97, que é do Talama, que o Vitor citou, né? Então a gente também vai fazer isso, porque eu acho legal a gente manter isso, né? Até para mostrar para algumas pessoas que esse estudo não começou agora, né? Eu acho legal isso. Né? Então, a minha discussão hoje com Wesley e com o Matheus, que a gente tem todo o período da manhã, que um pouco de todo o trabalho com o Matheus,
Nós mexendo na discussão fazem 2 semanas de novo, né? E aí o Wesley fez um apontamento que ele falou assim, os dados que a gente tem de tendência sexual, os salafistas vai marcar. Eu falei, velho, se você viesse uns 30 anos antes, essa possibilidade era sua. Aí até o primeiro artigo do Ailton já foi tendência secular, a Joyce fez tendência secular. A gente vai reposicionar a questão do track. O meu artigo de envelhecimento também foi de track. Então, track é uma coisa que a gente estuda nos salafistas há anos. Que não sei que é o momento que ele não está aqui, que é até umas coisas que a gente talvez utilize em aulas, né? Hoje, acho que o Vitor foi extremamente infeliz de falar que o programa, do jeito dele, né? Que tá tudo errado, que o programa não sei o quê, que é um programa que a gente usa há anos. Mas eu até citei que, assim, o que ele está cobrando está no 2º semestre. Mas a gente releva pela idade. Eu já falei para ele que eu não discuto mais com ele, mas talvez a gente tenha umas pílulas, viu, Luiz, né, nesse negócio de quinta, de o que o salafista já fez, né? Para depois, porque senão tem gente que vem contar umas histórias e fala, isso, a gente já viu isso, né? Até para conseguir nortear, mas eu gostei bastante, obrigado. Agora, quanto à claridade do slide, foi por um motivo. Falei, vai ser online e o branco cansa menos do que o escuro. Mas, se Deus quiser, vai passar a pandemia, a gente volta com bordô, rosas e flechas. Com um slide, com certeza, que eu vou incorporar nas minhas futuras apresentações, e você sabe que eu só notei, quando você falou agora com a Carol, o das barras lá, azul, verde, aquelas barras. Esse dado de que quem incrementou, esse dado é fantástico, né? Quem incrementou a atividade física se equiparou a quem já partiu de um patamar muito mais alto. Quer dizer, sempre é tempo de fazer alguma coisa, né? Acho que esse slide é um dos que nós que militamos aí na promoção da atividade física e quem trabalha específico com terceira idade precisa colocar no bolso do colete e sacar toda vez que alguém levantar alguma dúvida. Mas está muito tarde, é muito velhinho para começar. Esse slide é fantástico. Eu acho. Aí, olha o ponto, olha 80 anos, que barato. Mesmo depois dos 80. Eu falo, gente, será que é verdade? Eu voltei ali no artigo, tanto que ele cita isso também na descrição. Acho mais bacana. Agora, seguindo aí a Carol para as puxadas de orelha, né? Cadê a referência? Quem é o autor? Só está lá o Journal of Cachexia, Sarcopenia in Muscle, 2020. Né? Se colocar a referência completa aí, né? O autor e tal. E aí, nessa linha também, eu falei de Medicine Science, a gente fala de JAMA, e todo mundo está trazendo uma caracterização da revista. Essa revista, por exemplo, é uma que a gente precisava conhecer. Que revista é essa? Como é que ela está situada? Eu também senti falta desse situar a revista. Uma revista que eu nunca tinha ouvido falar, né? Journal of Cachexia. É espanhola? Não. Não, é uma revista relativamente nova, eu não sei o fator de impacto dela, mas estão ouvindo aí. Eu não lembro o fator de impacto. Qualquer valor que eu colocar aqui tem artigos interessantes sobre caquexia, sobre sarcopenia, sobre dinapenia, que é a relação do músculo aí, e envelhecimento. Uma revista interessante. Legal, lógico. O artigo é fantástico, muito bacana. Tá? Mas parabéns, Júnior. Valeu. Ô, Júnior, deixa aí nesse slide, porque os autores citaram que não existiam artigos como o da Carol, que foi comentado, o Dr. Vitor falou, que não existiam trabalhos mostrando a trajetória, mas existe sim. E se ele tivesse aqui, ele falaria com certeza de um dos primeiros estudos nessa mudança da trajetória do nível de atividade física,
imortalidade, que foi do professor Ralph Pfaffenberg, da Universidade de Harvard, que depois a Emily veio e ele faleceu aos 99 anos. E aí a Emily, mais ou menos, começou a tomar conta do laboratório e virou chefe lá. Talvez o Luiz lembre desse slide. Lembram que tem as idades de um lado e os ganhos de vida do outro. Em média, 2,3 ganhos de vida, anos de vida. Mas existem trabalhos nesse sentido. Agora, talvez, mas se não me engano, a idade, a trajetória, porque assim, começa de 65 anos, né? Talvez essa mudança de trajetória do nível de atividade física a partir de 65, eu também não me recordo de nenhum, não, porque do professor Ralph Pfaffenberg era de meia idade, 40, 35 anos para frente. E aí mostrava que a mudança de trajetória, mesma coisa que aconteceu aqui, ó. O cara era sedentário, mas ele mudava no meio do caminho a trajetória da atividade física dele e o impacto na mortalidade não era tão gritante como aqueles que permaneceram inativos. Tá? Então, mas existem trabalhos assim também. Mas pelo menos foi bom ter citado. Deixa eu abrir aqui, que aí eu consigo ver. Maurício, rapidão. Pode falar? Claro. O fator de impacto da revista é de 12,511. 12? 12? 12,511. Forte. Bem forte. Depois você consegue ver o tempo dela, porque para ser 12 não é tão nova assim não, pelo jeito. Né? Vê a primeira edição depois. Mas o legal, eu vou pegar esse... Depois você manda esses slides, você também, Carol, por favor. Eu preciso fazer slide desse principalmente da informação que o Júnior trouxe. Talvez a gente até leve para o colegiado, que eu acho importante, porque hospitalização, né, mortalidade, incapacidade, de acordo com a trajetória, foram informações preciosas para o nosso grupo. E eu vou caprichar no slide, viu, Júnior? Para transformar a tabela num gráfico. Isso vai ajudar bastante na leitura para a gente utilizar aí, em qualquer lugar que a gente for, a gente precisa utilizar esse. Tem outros artigos falando sobre, você comentou também, tempo de internação, né? Os ativos ficam menos tempos internados, é isso? Menos dias, Tem menos dias de internação. Dias e tempo de internação. Isso. Também tem a relação com a gravidade do acidente vascular, né? Indivíduos que são ativos, não é que eles não são acometidos por acidente vascular, mas a gravidade do acidente vascular é menor, a gravidade do infarto é menor. Então, isso a gente precisa... Pode falar. Tudo isso é que a gente... algumas coisas dentro do Agita, eu acho que a gente precisa, pensando em Secretaria de Estado da Saúde, ter uma cartilha disso, né? A gente fica muito preso, vamos supor, a gente gastou um tempo enorme construindo um graft de pandemia, mas a gente não tem um graft pensando em sistemas de saúde, né? É uma conversa que a gente não usa com o secretário. E isso, não digo nem com o secretário, é com os próprios coordenadores, sabe? Eu acho que quando a gente fizer isso, baseado nas doenças crônicas, e principalmente nos serviços de saúde, a longevidade do Agita é enorme. Júnior, você falando isso, eu entrei lá na área técnica de saúde da criança, os últimos manuais que eles têm lá é de 2014, cara. 2014 para lá não tem nada novo. E aí a gente pode construir alguma coisa e oferecer para eles. Sabe o que eu fico pensando, Luiz? Eu até vi, não sei se você copiou ou mandou, falando que você entrou. Eu pensei nessa coordenadoria de criança, porque, se eu não estou enganado, você, Maurício, me ajudem a recordar, a gente passou por aqui um artigo, um estudo de recomendação de atividade física para crianças. Sim. Inclusive, os slides que o Maurício fez, eu mandei para ela.
o conjunto de slides sobre recomendação de 0 a 5 anos e depois de criança e adolescente. É um conjunto, acho que de 10 ou 12 slides. Eu mandei para ela. Olha, a gente tem isso aqui, só 10 ou 12, mas tem toda uma coisa que a gente pode fazer. E assim, porque tem esse, mas esse é o do momento da pandemia ou não? Não, é o anterior. É aquele... atividade física com crianças em pandemia? Alguém discutiu isso aqui? Não, tem esse e tem o outro de 0 a 5 anos. Eu falei no colegiado. Então, esses slides, Mal, eu não sei como a gente vai fazer nesse momento de pandemia. Eu não sei se você manda esse para gente e o Luiz pegar esse slide para mandar para essa mulher. E a gente pegar esse slide, Luiz, e talvez fazer vários gráficos, sabe? Os nossos posicionamentos para várias coisas. Esse contato que você fez, só para vocês terem uma noção, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo tem recursos enormes para produção de material. Travou o Júnior ou sou eu? Tá ruim? Travou. Você ia falar que a Secretaria tem recursos para a produção de material. Não. A Secretaria de Estado da Saúde e o município, ou seja, os dois, têm um recurso só para ações de promoção de saúde para a primeiríssima infância. Tanto que até falei assim, a gente precisa lançar o Agita Baby, brinquei com a Carol. Né? Falei, podia ser até uma sua, mas a prestação de contas não deu. Mas da gente saber o que pode falar. Eu percebo, né, um sentimento meu. A gente tem embasamento científico para diversas linhas que a Secretaria precisa e acaba pegando com outras pessoas. Ou outros estudos. Agora sim. Eu fiquei feliz hoje, Júlio, porque, principalmente com a fala da Rose, que ela viu o odds e entendeu o odds, né? Ou entendeu o hazard, que você também comentou, tinha hazard e tinha um odds, a leitura dos resultados, né? E isso me deixou bastante contente. Espero que os demais também não ficaram com nenhuma dúvida em relação a isso, né? Depois volta, vê de novo o artigo, vê se foi significativo ou não, que essa informação é importante, né? E tanto no seu trabalho, quanto no trabalho da Carol, hoje foi falado em estudo de coorte, estudo retrospectivo, prospectivo, estudo transversal. Então, essas leituras que quando a pessoa fala e já bate já ouve, já entende o que é, né? Já faz associa que tipo de trabalho que é isso que fica mais fácil o nosso entendimento em relação aos trabalhos apresentados. Eu achei muito interessante a forma que vocês apresentaram, tanto a Carol quanto você, deram um show mesmo, e agora eu vou pedir depois para o Fernando separar as duas apresentações para ir para o software Selafisques lá, porque são informações bastante interessantes e que a gente não precisa guardar para nós, né? Oi, Júlio? Verdade. Então, Patrícia, muito obrigado pela sua presença desde a Irlanda, né? Obrigado. Espero revê-la, prazer em conhecê-la primeiro, né? Espero revê-la em outro momento. A Thaís Moraes, obrigado. Thaís está de pijama também. O Felipe está de pijama, Felipe. A Thaís está. Não, Rafael Amarelinho, Canarinho. Obrigado, Rafa. Anderson, obrigado pela sua presença. Rose. Imagina, Maurício, que eu agradeço pelo conhecimento. Professora Carol, obrigado. Professor Luizinho, grande abraço a todos e até a próxima terça-feira. E quem estará apresentando na próxima terça será o Júnior, de novo, já quero dar. É o Gerson, diretamente do Chile, e eu, tá certo? E a gente teremos uma apresentação interessante aí dos artigos, ok? Muito obrigado.
Forte abraço a todos, boa noite, bom descanso. Tchau. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau.